Um abraço para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos tabelar hoje com o mais respeitado. Lembra dele? Essa frase ficou muito famosa na época que ele foi repórter das Feras do Cajuru na Rádio K. Ele brilhou em todos os veículos de comunicação que passou em Goiânia. Hoje ele trabalha na equipe do Mané, na TV Brasil Central e na Rádio CBN de Goiânia, acompanhando tudo que acontece no esporte por lá como comentarista. Apresentador, repórter, comentarista, um profissional completo que veio de Mineiros para brilhar em Goiás e brilhar no Brasil. Hoje vamos tabelar com o comentarista, jornalista José Carlos Lopes. Tudo bem, Lopes? Tudo bem, André? Um forte abraço, uma alegria muito grande estar aqui com você. Agradecer a todos da PUC TV, uma alegria muito grande. Parabenizar por esse programa, já há 2 anos, né, fazendo sucesso aí, homenageando pessoas de talento, realmente. Tive a oportunidade de ver alguns desses programas. Então, parabéns para você e é uma honra ser homenageado aqui, tocar a bola com você, tabelando, tenho certeza que vão fazer muitos gols aqui. E o importante, o legal desse programa e o objetivo dele é que as pessoas saibam um pouco da história dessas pessoas que fazem parte da nossa comunicação, principalmente esportiva, do nosso esporte, e uma dessas pessoas é você. Você veio lá de Mineiros, né? Sim, eu nasci. Você nasceu lá quando? Nasci em Mineiros em 9 de junho de 1960. 1960, ou então hoje você está com? 52. 52 anos. 52. Vai fazer 53. 53 já vizinhando aí, tá? Estamos há um mês nos 53. Qual é o nome da sua mãe? Oroslinda Machado Lopes. Oroslinda, ela está em Mineiros? Ela está aqui em Goiânia, né? Ela viveu em Mineiros com alguns filhos, depois netos, os filhos foram saindo. E agora, como ela está com dificuldade de mobilidade, está aqui em Goiânia com a minha irmã e comigo. E seu pai? Meu pai faleceu. São 14 anos, 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, meu pai faleceu, em agosto de 15 anos atrás. Ele teve um AVC, estava forte, era um morenão, bem robusto mesmo, mas teve um AVC e faleceu. Problema da pressão alta, mas foi uma pessoa maravilhosa, gostava muito de comunicação, de política. Pedro Moreira Lopes. Pedro Moreira Lopes. Que lembrança você tem do seu pai? De uma pessoa muito dinâmica, de uma pessoa que gostava muito de política, de comunicação, que começou a sua vida naquela época com muita dificuldade, trabalhava como meieiro em fazendas do meu avô, depois com tios. O que é meieiro? Meieiro é aquele que você pega a lavoura de subsistência, você produz alimentos, aí a metade você passa para o dono e a outra metade você fica. Ah, entendi. Então, Você não tem a terra, mas tem o trabalho. Exatamente. Aí o dono da terra fica com a metade. Meu avô era tutor de alguns primos que ficaram sem os pais e tinha muita terra, então meu pai foi meieiro. Depois rapidamente ele conseguiu assimilar, foi servente pedreiro, depois virou pedreiro, eletricista, encanador e depois ele pegava obras, ele fazia tudo. O que hoje você tem um que é especialista que faz uma coisa só, ele fazia tudo. Ele fazia o serviço de pedreiro, o da encanação, da eletricidade, entregava o imóvel completo. Então foi assim uma evolução muito grande assim de uma pessoa que não estudou, né? Era semi-analfabeta, mas conseguiu assim crescer ao longo da vida. E sua mãe fazia o quê? A minha mãe foi dona de casa, né? Eu tenho 8 irmãos, do meu pai e da minha mãe, nós somos 8, então ela ficava cuidando dos filhos, mas mesmo assim fez muito serviço para fora, aquela lavação de roupa, passadeira, depois trabalhou na cooperativa de Mineiros, os serviços gerais, né, da cooperativa de Mineiros, trabalhou em uma churrascaria, também foi uma pessoa que se virou muito na vida. Sempre muita luta, sua família, né? Foi uma família que... Tem lá uma parte com privilégio, mas teve uma outra que teve que ralar muito para subir na vida. E os irmãos? Eu tenho 8 irmãs do meu pai e da minha mãe. Porque depois que meu pai se separou da minha mãe, eles viveram juntos 17, 18 anos e separaram. Aí meu pai teve mais 3, minha mãe não teve mais. Então minha mãe ficou com os 8 do meu pai. Então do meu pai e da minha mãe, nós somos 8, 2 homens e 6 mulheres. E do meu pai, mais 2 mulheres e mais um homem. Então, somos 3 homens e 8 mulheres na família. Eu tinha um irmão que foi cabo do Exército, depois foi para a Itália, agora retornou, está morando em Jataí.
Tem uma irmã que mora em São Paulo, uma que voltou para Goiânia e uma outra que voltou para Jataí. Voltou como? É porque eles foram todos para a Itália. Eu fiquei sozinho aqui. Tá. Teve uma determinada época que todos eles foram para a Itália. Por quê? Duas irmãs foram, se deram bem, e aí foram, uma conseguiu fazer um bom casamento lá. Te chamaram para ir também? Não me convidaram, não tiveram essa ousadia, não. Mas eu também, assim... É porque você já estava estabilizado aqui, né? Já jornalista, tinha Não formado vamos em chamar o Direito. Lopes, não, que não vai querer, não. Mas eu tenho sobrinhos italianos de 16 anos. Eu tô falando 18 Lopes anos. assim, mas como é que eles se chamavam? Os irmãos? Chama de Zé Carlos, de Zé, mas Lopes mesmo é aqui em Goiânia na profissão. Na minha família, agora muita gente já está assimilando já pegou também para a família o Lopes. Você, na escala dos irmãos, você está entre os mais novos ou os mais velhos? Eu sou o segundo mais velho. Segundo mais velho. Segundo mais velho. Ah, tá. Você era bom de escola desde o início? Como é que eram os estudos e como é que era com o esporte já no início? Eu fui bom de escola, graças a Deus eu fui bom de escola. Tive pequenos deslizes, assim. Uma nota vermelha no primeiro grau, depois não me lembro mais de ter nota vermelha, e já no segundo grau tive uma outra nota vermelha em matemática, só. Então, assim, nunca fui reprovado, sabe? Tive, em muitos momentos, disputando as primeiras notas da classe. Quando vim para Goiânia, aqui no Colégio Objetivo, achei que a gente pode falar, porque tem algumas televisões que você não pode falar. Mas na época que tinha os dois grandes colégios, era Carlos Chagas e Objetivo. Eu tive o privilégio, né, com a ajuda de um parente meu, de estudar no Objetivo, que era um colégio top. E disputei lá também os primeiros lugares, mas foi onde eu também tirei uma nota vermelha em matemática. Então, assim, fui aprovado no vestibular em comunicação, também com uma boa nota, uma boa aprovação. Então, graças a Deus, fui bem sucedido na escola. E depois que formei em comunicação na Federal, na habilitação radialismo, na época era radialismo, hoje o curso até é extinto, né? Depois formei aqui pela PUC-TV, que era o UCG ainda, Direito. Então, graças a Deus, estudei muito, estudei um pouco de língua estrangeira também. E você veio de Goiânia, de Mineiros para Goiânia quando? 81. 81. Você já estava com quantos anos? Já estava com 20, né? Caminhando para 21. Com 20. Então, antes disso, você já tinha alguma tendência de trabalhar com esporte, de trabalhar com rádio, com televisão, com a comunicação? Era isso que você já almejava ou não? Era. Eu sempre, na verdade, gostei muito de rádio, fui muito apaixonado com rádio. Como eu disse, eu tinha muita ligação com meus avós maternos, porque eles mexiam com terras, aquela coisa, e menino gosta de fazenda. E meu avô tinha aqueles rádios grandes de mesa, aí eu queria ficar ouvindo o jogo e nem entendia mais para que lado estava atacando não, sabe? Mas eu me lembro que uma vez eu estava lá escutando Cruzeiro, acho que Botafogo, aí ele falou assim, mas não pode demorar muito não, porque senão gasta pilha. Meu avô falou isso para mim, gasta pilha. Aí eu falei, mas o jogo tem que terminar o jogo, né? E na verdade, acho que nem terminei de ouvir o jogo. Então eu já tinha vocação para aquilo. Isso devia ter 7, 8 anos, não mais que isso nessa época, sabe? Então, assim, essa vocação veio muito cedo. E lá em Mineiros, a primeira rádio que se estabeleceu em Mineiros, a Rádio Eldorado, foi em 79, outubro de 79. E aí começaram a recrutar pessoal para trabalhar, não tinha mão de obra especializada. E aí o diretor da escola onde eu estudava, o Colégio Estadual José de Assis, era o diretor do período noturno, eu estudava à noite. E um professor, devo isso até hoje, isso a ele, o professor César, falou, tem um menino na minha sala que ele gosta muito. Aí ele falou, traz ele lá. E eu fui lá, na hora lá ele me deu um pedaço de jornal para fazer uma leitura. Foi um desastre, né? Você imagina se fazer um teste assim um desastre. De supetão, assim. Né? Foi um desastre. Mas mesmo assim eu fui convocado, fui fazer rádio escuta, que era ouvir uma rádio de fora, copiar a notícia e passar para o locutor da hora lá, sabe? Então foi assim que eu comecei. O rádio escuta que você fazia era do esporte ou era do geral também? Não, era de notícias. De notícias, não né? tinha esporte ainda não. Aí você sintonizava o rádio em ondas curtas? Isso. Ouvia a rádio de normalmente longe? a Rádio Globo do Rio e a Rádio Bandeirantes em São Paulo. Eram as que mais passavam notícias naquela época. E aí o esporte veio depois. E aí o esporte assim, foi na cara mesmo. Aí a gente fazia rádio tape, a gente gravava o jogo no estádio, lá tinha Santos e Palmeiras, naquela época o Mineiros já estava surgindo o Mineiros também. Que lá em Mineiros teve Santos e Palmeiras, dois times amadores, mas era uma beleza, era um futebol de alto nível, era Vila Nova e Goiás aqui em Goiânia. E aí o time do Mineiros resolveu
chamou o Santos para fazer uma fusão, montar um time só. O Santos não topou. E aí o Palmeiras acabou, deu lugar ao Mineiros. Então a gente gravava, ou no estado do Santos ou do Palmeiras, que é lá o Odilon Flores, e o do Santos, o Oswaldo José de Oliveira, e a gente gravava e trazia para a rádio e montava os melhores momentos. Então fazia um radiotape. Ah, que beleza. Foi assim que nós começamos. Que legal, muito bacana isso aí. E fiz também a apresentação de música sertaneja, tinha lá um programa de madrugada. Aí lá o meu nome artístico era Zé do Rancho. Zé do Rancho? Zé do Rancho. E tinha muita audiência? Tinha muita audiência. Nas fazendas, então, era uma... O pessoal ligava, pedia demais, música, né? Era um negócio... tinha recado de tudo quanto é jeito, demais. Zé do Rancho. O Zé do Rancho. E as pessoas veem aí, ó, o jeito que o Lopes está contando, né? Hoje, por exemplo, tem a internet. Hoje você quer saber uma notícia, você entra na internet, você fica sabendo. Antes, para as cidades do interior terem acesso à notícia através do rádio, era dessa forma, né? Era dessa forma, era com rádio escuta. Aliás, na minha carteira, a minha primeira função de rádio está escrito lá rádio escuta. Rádio escuta. Nem sei se tinha essa função, mas certamente o diretor da rádio deve ter olhado na lei e devia ter essa função. Rádio escuta. Então foi minha primeira função no rádio e me orgulho muito disso. Agradeço muito ao Elias de Oliveira, diretor da Rádio Eldorado de Mineiros, que me deu essa primeira oportunidade. E aí na Rádio Eldorado de Mineiros, foi até você sair de Mineiros e vir para Goiânia? Foi, eu entrei em outubro de 79 e saí em fevereiro de 2001, foi isso? Já era a sua principal atividade? Era a minha principal atividade. Já era minha Você teve alguma outra profissão, né? Tive. Eu comecei, na verdade, com aqueles trabalhos que se tinha na época para uma cidade do interior. Então tinha um serviço lá na prefeitura, era um serviço pesado. Você já ajudou seu pai? Ajudei meu pai, mas na roça não era muito bom, não. Não tinha característica. Na construção civil, você ajudou ele? Pouco. Assim, na época, assim, ele não me convocou muito para isso, não, sabe? Muito pouco. Mas aí trabalhei um período na prefeitura de Mineiros lá, que tinha um serviço pesado. Esse que faz a brita, faz a pedrinha para fazer o asfalto. Eu trabalhei nesse local. Trabalhei na Volkswagen. A Volkswagen foi minha primeira carteira assinada. Minha primeira carteira assinada eu estava com 16 para 17 anos. Estava completando 17 anos. O que você era lá? Eu era auxiliar de mecânico. Foi quando eu aprendi muita coisa a Miauto, lá em Mineiros, que era a revenda Volkswagen. Então, fiquei um ano lá nessa revenda Volkswagen. Aí você tem noção de mecânica? Tinha, né? Porque, na verdade, de lá para cá, nunca mais mexi. Mas eu cheguei a montar motores, porque naquela época, os carros rodavam assim, 80 quilômetros, tinha que trocar motor. O Fusca, né? Aquele Fusca tradicional. Eu lembro que você trocava óleo era de 2 em 2 mil quilômetros. Hoje você troca 10, 15 mil. 10 mil, né? Então, assim, e aí, motor fundia, você tinha que desmontar e remontar para você mandar para a fábrica, fazer a retífica. Então eu montei muitas vezes motores lá, sabe, para mandar, motor fundido para mandar, não motor funcionando, mas para mandar para a fábrica. Então foi um aprendizado bom e eu saí de lá, fui trabalhar com um tio meu numa sorveteria em Mineiros, num bar. Então era garçom, era um faz-tudo lá, fazia sorvete, sabia fazer sorvete. Sabia fazer sorvete? Sabia fazer sorvete com o tio. Aí desse local do meu tio, eu já fui direto para a rádio. E daqui a pouco você vai contar como é que foi a sua chegada em Goiânia e qual rádio que você iniciou a sua trajetória vitoriosa na comunicação aqui em Goiânia. E ainda hoje, Lopes, você vai responder a pergunta na marca do pênalti, a pergunta mais difícil que eu reservei ela para o final. Tá bom. Você não sabe a pergunta, mas quem está assistindo fica sabendo agora. O que aconteceu para que você deixasse a Rádio K em 2001? Como era e como é hoje o seu relacionamento com o Jorge Cajuru? Daqui a pouco, José Carlos Lopes, na marca do pênalti. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping Escritório tem preço
embaixo nos 4 cantos da cidade. Shopping do escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do escritório, é satisfação garantida. Shopping do escritório, o móvel na sua medida. Vamos lá, estamos de volta, tabelando aqui com o José Carlos Lopes, comentarista da CBN, lá da equipe de esporte do José Roberto Silva, né? E também da equipe do Mané, lá na TV Brasil Central. Na CBN, quais os seus horários lá? Das 11 ao meio-dia, né, o CBN Mais Esportes, que é de segunda a sábado, e as jornadas esportivas, né, as transmissões de esportes, que aí começa 1 hora antes do evento esportivo e 1 hora depois é concluída. E na TBC? Na TBC, diariamente das 19 às 20 horas. É claro que eu coordeno o programa da tarde e chego um pouco mais cedo, né? Chega às 4, 3h30, 4h30, e aí vou até às 8 da noite. Tá no Facebook, tá no Twitter, quem quiser adicionar o José Carlos Lopes, fica à vontade, né? Sim, o Twitter está em aberto, né? E o Facebook é o Facebook 2, porque o 1 já está completo, o Facebook não permite, né, você adicionar mais ninguém, a não ser que você faça uma fanpage, né? Então, o Facebook 2 está com 2.000, ainda tem vaga para muita gente ainda. É legal, né? É diferente, né? Uma etapa diferente na comunicação, né? As redes sociais, né, Lopes? Demais. Você que já viveu várias etapas, essa pois é mais uma. E como a gente pode trabalhar assim, por exemplo, eu estou com o meu celular aqui, ele está no silencioso, né? E ele tem internet, tem tudo, então a gente é informado a todo momento. Quantas vezes a gente já foi salvo, né, por informação do internauta? Às vezes você dá uma informação, aí ele te corrige, ou ele te acrescenta na informação. Essa semana mesmo nós tivemos muitas correções, assim. Aquele Marco Aurélio que tomou um tiro, tinha uma pergunta do Twitter, eu queria saber como é que está o Marco Aurélio. Aí o outro já mandou, falou, olha, ele está fazendo fisioterapia, está encostado pelo INSS e tal, mas não tem, acho que não tem condição de jogar bola, está tratando no CRE. Então, assim, na hora, isso é assim, então essa interatividade é muito boa para o jornalista. É verdade. E a gente estava contando sobre a sua trajetória e sua vinda para Goiânia. Você veio para trabalhar em rádio? Não, eu vim para estudar. Veio para estudar? Eu vim para estudar. Eu tinha alguns parentes, eu tinha um primo que formou em medicina, e ele foi primeiro. E você estava estudando o quê? Eu estava estudando o primeiro ano do 2º grau. Primeiro do 2º grau. Primeiro do 2º grau. Eu vim e fiz o 2º e o 3º aqui, em Goiânia. Aí tinha um parente que tinha formado em medicina, aquilo para a família pobre foi uma vitória. Hoje ele é dono de hospital em Mineiros. E um outro que estudava odontologia em Belém, que era aquele das fazendas que eu disse. Os pais dele morreram, eles eram jovens, eles são 3, eram 2 mulheres e ele. E ele já estava formado em Brasília. Ele falou, não, pode vir que a escola eu banco. Você banca as outras despesas, a escola é por minha conta. E eu vim. E aí estudei o 2º ano todinho, sem trabalhar, só estudando mesmo. Aí quando eu entrei para o 3º ano, eu já entrei para a Rádio Clube de Goiânia aqui, que era dos Diários Associados. Tinha a Folha de Goiás e a Rádio Clube de Goiânia. E acho que a Rádio Jornal, e depois entrou também a Rádio Executiva, que era desse grupo. E eu fiz um teste para ser apresentador noticiarista. Tinha um jornal Integração, que era feito com várias emissoras do interior do estado. E eu fui e acabei virando apresentador. No começo fazia a apresentação com o Virgílio Brito. Foi um jornalista brilhante, depois foi assessor de imprensa em Aparecida de Goiânia, trabalhou acho que com vários prefeitos lá. Infelizmente já não o temos mais. Trabalhei também com o Saul Gonçalves, que era o diretor da rádio, com o seu Márcio Martins, todos eles também já faleceram. Eu era muito novo, né? Como é que era o programa? Era um programa de meia hora, um noticioso de meia hora, chamado Jornal Integração. E você tinha as notícias de Goiás e aquelas gerais, a do Brasil, as do mundo, né? Dividia em partes, primeiro as locais, depois as nacionais, depois as internacionais. E era meia hora. Agora, para um jovem que tinha chegado, era pesado, era um programa muito pesado. Mas foi a minha introdução no rádio. Depois eu comecei a fazer esporte e fazer outras atividades dentro da rádio, apresentador de música popular também. Que contratempo que houve? Sim, durante esse período, saudosa memória do Virgílio Brito, mas o Virgílio, de vez em quando, às vezes, ele
em função da noite, mal dormida, às vezes tomou um pouquinho a mais. E aí um dia ele passou mal durante a apresentação do jornal e eu era recém-chegado. E ele debruçou No meio do programa? no meio do programa, no meio do jornal. E eu tive que tocar sozinho, sabe? Foi duro, sabe? E eu me lembro que também numa dessas apresentações, depois fui chamado até a atenção, estava lá naquela correria, não deu para ler o noticiário todo, para você acompanhar o que tinha. Lions Club, eu li Lions Club. Nossa. Mas aí foi uma cobrança. Tá começando, passa. Lions Club. Lions Club. O Lopes trouxe aqui, eu pedi pro Alice dar o zoom aqui, trouxe algumas relíquias da vida dele, né? Tá aqui a Universidade Federal de Goiás, bacharel. Esse aqui é o quê? Radialismo, né? É o diploma de radialismo. De radialismo. 2 de fevereiro de 88. Isso. Tá aí. Vou passar para o próximo aqui. Tem um diploma aqui da Universidade Católica de Goiás, aqui, ó. Da UCG. Que hoje agora é PUC, né? Agora é PUC. Podia trocar agora para ficar mais bonitinho, né? Para passar para a PUC, né? Atualizar. Então tá aí, ó. Esse aí foi de Direito. Esse foi de Direito. Esse aí de foi Direito. em 2003, né? 3 de maio de 94. 94? Isso. Eu formei em 93, peguei o diploma E em aqui 93. está o diploma do Sindicato dos Radialistas. Fui dirigente sindical, um período. Dirigente sindical. Você formou primeiro em Radialismo. radialismo. Depois é que eu fiz Era Direito. o que você queria, né? Era, mas depois, assim, para você ver como é que são as coisas. Porque era um curso muito carente. Hoje, com o Edivar Madureira, a Universidade Federal cresceu demais, bem organizada, né? Os cursos são bem dotados de laboratórios, enfim, de uma infraestrutura boa para a formação do profissional. E na época não era. Na época esse curso estava começando, tinha greves demais, tinha que ir a Brasília lutar por laboratório, não tinha laboratório. Então vivia no esforço dos professores, da Ruth Cavalcante, do Goya, e de tantos outros professores brilhantes, né? O professor Jomar, enfim, foram tantos. E então vivia no esforço, assim. Então eu acabei não aproveitando muito desse curso, me arrependi muito, assim, que eu poderia ter... Aí já no Direito, que eu gostei muito, foi bem feito, né? Não preciso dizer da estrutura que é a PUC, que é a Universidade Católica de Goiás, uma potência. Então, assim, o curso de Direito, ele me deu muito mais retorno do que o curso de Comunicação, por conta dessas diferenças. E aí, como eu fiz 2 graduações, eu perdi tempo, que eu poderia ter feito uma só e ter feito o crescimento vertical, fez pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, né? A sequência. E acabei ficando só com 2 graduações. Então, acho que eu perdi tempo. Foi 4 num, mais 4 no outro, e eu poderia ter aproveitado melhor. E eu acho que o Direito, porque a comunicação, eu já tinha ela, eu já tinha o direito de trabalhar, porque eu já tinha o registro profissional, né? Então, eu achei que eu acabei perdendo tempo com isso. Mas valeu a pena, hoje eu não me arrependo disso, não. Mas se eu tivesse estudado mais cedo o Direito, eu teria aproveitado melhor o Direito. Porque depois, quando eu estudei Direito, eu patrocinei algumas ações só para alguns amigos, Ricardo Lima, o Jurandir André, enfim, alguns amigos, e fiz um concurso apenas para o Ministério Público só. Então, quer dizer, não aproveitei bem o Direito e foi o que eu mais... Mas está em tempo, Lopes. Tá, ainda tem. Aí, ó, Cabeça tem a branca, PUC, aí, ó, né? tantos cursos aí na PUC. Então, é verdade. Posso voltar agora, né? Pode voltar agora, tem graduação, tem pós-graduação, tem muita coisa Mestrado, ainda. né? Mestrado, ainda dá tempo, né? Dá. Nunca é tarde. Não é. A cabeça tá branca aqui assim, mas é por preferência mesmo. Você não pinta não, né? Não, já pintei cabelo, mas hoje não. Tem uns companheiros que pintam, né, Lopes? Tem. Eu também pintei, eu não posso condená-los, não. Eu já passei dessa fase. Chega um momento que não dá mais, né? Não dá. Não tem jeito de você esconder. O cabelo fica amarelo, vermelho, né? E não acho que não vale a pena. Você trouxe ali, tem ali algumas premiações, algumas homenagens que você recebeu, reconhecimento do seu trabalho aí no decorrer dos anos. Isso aí você só trouxe 3, né? Mas tem muito mais, né? Não, só da Vasco Promoções eu acho que tem uns 12, né? Uns 12. Aí eu trouxe um da Vasco Promoções que mostra aí o eterno vencedor. Que ele deu para alguns, parece que para o Edson Rodrigues, Evandro, alguns que repetiam demais, ele acabou dando o troféu de eterno vencedor. Isso foi na categoria de repórter. Depois já ganhei também como narrador esportivo em TV. Tem uma aí do Whitson Ulisses, que é dono de um jornal liberal, e da rádio
Líder FM em Pires do Rio. Foi um Conheço. colega, ele formou comigo em comunicação, desse período Aliás, nós começamos as transmissões esportivas da Rádio Universitária, fomos nós que introduzimos as transmissões na Rádio Universitária aqui em Goiânia. Que legal. Fizemos também, e acho que fui eu que inaugurou, a primeira transmissão em TV, só que não tinha a TV para você transmitir, igual tem hoje a TV UFG, né? Mas foi com o Goya, então eu fiz o que se chama hoje do TCC, na época era monografia, né? Então eu fiz em vídeo, foi uma transmissão do jogo, foi a Goiás Atlético Paranaense, acho que isso em 84, um empate em 0-0 aqui em Goiânia, sabe? Foi a primeira transmissão que nós fizemos. E aí, no TCC estava quem? Você? Não, era individual, né? Era Por isso individual. que era monografia, né? Era chamado de monografia. E você fez o quê? Você narrou o jogo? Do vídeo foi a narração do jogo, e aí depois as observações, né? Aquelas críticas que se faz. Você fez uma transmissão completa? Fiz uma transmissão completa. Da teoria geral, do curso mesmo, eu fiz uma análise sobre o programa do Chico Anísio, a escolinha do professor Raimundo. A minha monografia foi em cima dos quadros da escolinha do professor Raimundo. Então tem esse troféu aqui, o profissional da década, que é lá da Rádio Líder do Jornal Liberal, e tem um da ABB, que foi uma homenagem também recebida aqui em Goiânia no ano passado, que foi pela ABB. Você estava contando, locutor noticiarista, e em seguida você virou repórter, né? Cobrindo o Goiás. Aqui em Goiânia, sim. Exatamente. Aí, na verdade, aqui eu comecei como locutor esportivo, porque eu já vim de Mineiros como locutor esportivo. Certo. Quando eu saí de Mineiros, tinha um profissional que tinha trabalhado em Mineiros, o Olívio Lemos, e ele assumiu a Rádio Rio Claro, em Iporá. Iporá, mais perto de Mineiros. Então eu ia final de semana narrar jogo lá em Iporá. Amador, o Moarama, que hoje era o Moarama, que disputava lá o campeonato amador, tinha um amador muito forte. Eu saía daqui de Goiânia aos finais de semana para transmitir jogo lá pela Rádio Rio Claro, em Iporá. Então era um dinheirinho a mais que entrava, um cachezinho a mais. Aí, aqui em Goiânia, eu fiquei como noticiarista, depois apresentador de programas musicais, e entrei para a equipe do Mário Luiz, porque quando eu entrei na Rádio Clube, tinha uma equipe grande lá, uma equipe do Mané, uma equipe com J. Júnior, com Edson Rodrigues, Draulas Vaz, Mané de Oliveira, era uma equipe grande. E depois o Mané saiu, entrou o Mário Luiz, e eu entrei com o Mário Luiz como narrador. Ele me chamava de o locutor da juventude. O locutor da juventude. Ele fazia aqui o amador da cidade, alguns interbairros, e o futebol normal. Então eu já comecei como narrador. Depois eu fui para a Rádio Anhanguera com o Joel Fraga, com o Jurandir Santos, também tinha uma equipe grande, o Draulas Vaz estava lá, o próprio Edson Rodrigues, muitos profissionais que ainda estão aí brilhando, também como narrador. Eu era narrador. Era lá um narrador terciário, né? Mas era narrador. E depois, quando eu saí da Rádio Anhanguera, lá na Rádio Anhanguera eu trabalhava na Rádio Araguaia, contratado como noticiarista, e na equipe da Sanfra, do Jurandir e do Joel Fraga. Aí, em 87, eu fui para a Rádio Difusora, com a equipe do Mané. A equipe era do Mané, mas o Mané tinha acabado de ser eleito deputado estadual, descuidou ali e o Cajuru assumiu a equipe. Então, foi em 87. Também fui como narrador. Mas depois o Cajuru introduziu uma coisa que era nova para a época. Ele falou, não, eu quero atrás do gol, eu quero o mesmo tom do narrador. O narrador sai, entra um outro no mesmo nível. Aí o Gama fazia uma ponta atrás do gol e eu fazia outra. Então eu comecei como repórter assim. Depois é que eu fui introduzido na reportagem do dia a dia, da cobertura dos clubes, né? Aí fiquei quase 20 anos no Goiás. Essa ideia é porque você tinha pique de narrador. Tinha pique de narrador. E o Gama também. O Gama também. Aí no caso o narrador lá, o Edson. Era o Edson Rodrigues. O Cunha. O Cunha, o Wilson, tinha o Wilson Costa, foram vários narradores, né? Aí o Cajuru falou, não, atrás do gol eu quero um ponta que entra no mesmo nível do narrador. E foi isso que nós fizemos. Aí foi quando entrei para a reportagem. Aí comecei a fazer reportagem, aí fui para a cobertura do dia a dia do clube. E ainda hoje, José Carlos Lopes vai responder a pergunta na marca do pênalti. O que aconteceu para que você deixasse a Rádio K em 2001? Como era e como é hoje o seu relacionamento com o Jorge Cajuru? Daqui a pouco, José Carlos Lopes, na marca do pênalti.
Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem o móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se é 3A, você pode confiar. Lá na 3A, com uma super loja na Avenida Perimetral Norte, você encontra produtos de limpeza para a sua casa, produtos de limpeza para o seu carro. Lá também tem embalagens, tintas, massa corrida, enfim, a 3A é uma indústria química completa. Se é 3A, você pode confiar. Estamos tabelando com o José Carlos Lopes entre as relíquias que ele trouxe aqui para o programa, muito legal aqui, ó. Vou pedir para mostrar aqui, ó, tá aqui uma credencial, essa aqui é Copa do Mundo, dos Estados Unidos, né, Dos né, Estados Lopes? Unidos, 94. 1994, eu me lembro dessa cobertura que vocês fizeram, foi muito boa. Olha lá, rádio. Rádio... Essa aí estava pela Rádio Difusora. Rádio Difusora. Rádio Difusora. A equipe do Cajuru na Difusora, né? Equipe do Cajuru na Difusora. Esse aqui é da Copa da França, de 98. Copa da França. Aqui já foi Rádio K. Já foi Rádio K. Foi gente demais naquela Foi, tinha até o Ivan cobertura, Lins, né? cantor, né? O Ivan Lins cantou, teve com a gente fazendo a cobertura. O Galvão Bueno entrava. Foi uma cobertura muito Milton grande. Neves. Milton Neves. Tinha gente O mais. Vanucci participava. Fernando Vanucci, eu me lembro. Era muita gente. O Vanucci chegava à tarde lá, ele já encostava perto do frigobar e ficava por ali. Eu acho que em Goiás, uma rádio goiana nunca fez uma cobertura como aquela, né? Penso que não. Acho que aquela foi a mais grandiosa cobertura de uma Copa do Mundo. Eu me lembro, inclusive, de 98, e você pode até contar melhor, foi aquele jogo que na final, contra a França, que o Ronaldo deu aquele problema, né? Sim. Deu aquela convulsão. E a Rádio K, a equipe de vocês na época, foi a que trouxe a notícia em primeira mão para todo mundo. Sim, é porque o Ricardo Setion, que era o assessor de imprensa, ele também fazia boletins para nós. Então ele é que era o assessor de imprensa mesmo da CBF, da FIFA, na verdade, e estava trabalhando no jogo. E aí ele passou para a gente. Aliás, chegou a sair a escalação com o Edmundo, estava escalado o Edmundo, depois trocaram. Resolveram colocar o Ronaldo para jogar, mas foi uma cobertura realmente espetacular, muito grande mesmo, muitos profissionais envolvidos. Olha, eu cheguei a trabalhar, porque era 24 horas, né? Aquela jornada daquele dia, naquela final Brasil e França, ela foi aberta 24 horas antes do evento. Aí levou-se um órgão para o estádio, o Ivan Lins tocou o hino nacional no estádio, no órgão, no próprio estádio de Saint-Denis, né, o Stade de France. Então foi uma cobertura. Eu cheguei a trabalhar 17 horas consecutivas. Você tinha os plantões, eu cheguei um dia a trabalhar 17 horas consecutivas. Assim, é claro que você introduzindo matéria, você não está falando o tempo todo, matérias grandes e tal, mas eu fiquei trabalhando 17 horas consecutivas, um determinado dia naquela Copa. O que significou para você, como profissional, cobrir essas Copas do Mundo? Foi um aprendizado muito grande, foi uma coisa fantástica, realmente. A primeira, sempre o novo, né? Eu, por exemplo, naquela Foi dos Copa... Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. Eu me lembro de um furo de reportagem que nós também pegamos, que foi do Romário. O Romário era o grande jogador nosso na Copa. E ele tinha aqueles negócios de mulheres e tal, e tinha uma casa da Brahma lá. Essa casa da Brahma deu uns problemas da Nato Brasil, porque eles tinham que ir lá para divulgar o produto, aquela coisa. E me parece que uma determinada moça lá se engraçou com o Romário e circulou que tinha saído. E deu problema para o casamento do Romário, que ele era casado com a Mônica naquela época ainda.
E aí vazou a informação de um estado de São Paulo, um Tatá, sei lá, um jornal de São Paulo. E aí o Romário largou o treino e veio aqui. Quando ele veio, eu senti que ia acontecer alguma coisa. Eu já liguei meu gravador e deixei ligado. Aí o Romário chegou e pagou um pato para o repórter, falou um monte de coisa para ele, eu peguei a gravação toda e exibi. Foram poucos os profissionais que pegaram esse flagrante reportagem na época, em 94, do Romário cobrando do jornalista, porque tinha dado problema com o casamento dele aqui, falando que ele tinha saído com determinada pessoa lá na casa da Brahma. Então essa foi a primeira. Depois eu fiz, antes eu tinha feito o sorteio da Copa da Itália, em 90, só o sorteio, não fui para a Copa, mas fiz o sorteio. A ida dos Estados Unidos, depois fiz a Olimpíada de Atlanta, em 96, depois, em 98, a França, eu fiz o sorteio da Copa, que é um ano antes, né, em dezembro, fiz o sorteio da Copa, e depois a própria Copa da França. E a última da Alemanha, em 2006, já com uma outra estrutura. Na Coreia você não chegou aí, não? Não, na Coreia e Japão não fui. Eu estava numa outra emissora, fui até convidado para ir, mas preferi não ficar. Na Copa da Alemanha você foi com o Ricardo Lima, né? Nós fomos, eu estava pela Rede Brasileira de Esporte, do Gilson Almeida, e nós fomos também, era uma equipe boa, tinha o Tatá Muniz, tinha muitos profissionais lá e com a cobertura aqui. Uma infraestrutura boa, mas a gente ficava acompanhando a seleção brasileira. Eu e o Ricardo Lima, onde a seleção estava, nós estávamos. Só que a seleção ia de avião e a gente ia de carro. A gente tinha uma cobertura, tinha um carro alugado, quase todo mundo já estava com o GPS já era moda, e a gente com um carro sem GPS. Então, nos perdemos muito dentro da Alemanha, mas foi bom que a gente conheceu muita coisa. Andamos cerca de 8.000 quilômetros durante essa Copa da Alemanha lá. E deve ter enfrentado algumas dificuldades, né? Muitas dificuldades, muitas. Você lembra de alguma história assim, interessante que você ou o Ricardo tenha passado? Nós passamos por muitas, né? Na chegada mesmo, nós pegamos o material, colocamos no carro e aí parte do material ficou. Aí volta para o aeroporto para pegar esse material. Já estava num outro local de guarda lá, de volumes. Agora imagina, com um inglês pequenininho, tendo que fazer tudo isso. Sabe? Aí chegamos no hotel, um hotel grande. Nós fomos para o hotel, já com o carro do aeroporto. E aí chega no hotel, o hotel tem 2 entradas. O taxista, aliás, o carro estava no hotel, a gente tinha que pegar o carro no hotel, fomos com o taxista. Aí o taxista nos levou para a recepção principal. E tinha uma segunda recepção que era do fundo, que é onde estava uma empresa trabalhando sobre Copa do Mundo, sobre aluguéis, algumas coisas. E aí do lado, agora isso é um erro também que eu considero muito do pessoal lá do hotel, da empresa. Aí não, aqui não tem essa empresa não, o lado da recepção principal. E aí foi um Deus nos acuda, aí nós ligamos para cá para ter apoio, até se descobrir que estava do outro lado e o taxista lá esperando, né? Então ele ainda cobrou aquele tempo de espera ali. Pagamos um táxi mais caro, aí foi para outra recepção. Pegamos esse carro lá depois dessa demora. E depois, quantas vezes nós nos perdemos lá dentro da Alemanha? Uma vez o combustível estava acabando, a gente estava passando numa... Lá é autobahn, né? O que é freeway nos Estados Unidos, lá é autobahn. Aí estamos lá em alta velocidade no autobahn, o combustível está acabando. E aí, cadê retorno? Não vamos esperar retorno. Aí fizemos uma marcha ré e entramos, olha o guarda lá esperando. Aqui não pode fazer isso, a Alemanha é país de primeiro mundo. Aí nós mostramos as credenciais, nós somos aqui da Copa e tal. E passamos muitas vezes assim, né, com a credencial da Copa, para se livrar de encrencas, de problemas. Né? Você citou aí o Ricardo Lima, né? Acho que grande parte da sua vida profissional, né? Foi com no o Ricardo. rádio foi com o Ricardo, né? Meu grande amigo de rádio. Tem muitos amigos, muitos, mas o Ricardo é o principal deles. Foi meu grande companheiro de rádio, longas viagens, muitas histórias juntos. Eu me lembro da cobertura de vocês no Goiás. Era compartilhada. Teve um período que era um repórter só, depois passou a ser com a dois, equipe né? Cresceu tanto que aí colocava nos principais clubes 2 repórteres, né? Eu, o Ricardo no Goiás, o Dante e o Jota no Vila Nova, ou o Eldon Paulo e outro no Vila Nova, mas sempre foi uma cobertura compartilhada. E como é que foi o início da cobertura do Goiás? Como é que foi ser repórter de time? Já que até 90, né? Você falou 89, 90, você não tinha vivido isso. Não tinha, assim, do dia a dia não. Entrei acho que 88, 89, porque eu me lembro com segurança que em 89, na final Goiás e Vila, eu estava já como repórter. Foi uma experiência diferenciada, né, de fazer o dia a dia. Você tinha programa de manhã, programa à tarde, então você ia no clube de manhã, à tarde. Passava a ser uma família, você vai. E graças a Deus sempre fui bom de relacionamento, você ia largando as amizades, né?
conheci muitas pessoas, me tornei amigo de muitas pessoas. E era assim, o repórter realmente naquela época podia fazer muita coisa. Eu fiz cada coisa. Eu participava do grito, o jogador tá lá dando o grito, fazendo aquela oração, enfiava no meio da roda, o jogador pegava ali a oração dos jogadores. Já fiz entrevista com um jogador no quarto do jogador, no restaurante. Então, assim, coisa que hoje é inconcebível, absolutamente inconcebível. Hoje você não sabe, você não chega nem perto da concentração de um restaurante, não chega nem perto. Já fui para cinema, nós fomos fazer uma cobertura uma vez do Goiás, o Goiás foi, isso foi em 89, o Túlio era recém-casado, estava nascendo a filha dele. Aí o Goiás fez um jogo em São Paulo, acho que contra o Palmeiras, ia fazer um outro com o Santos. E aí ficou ali, no hotel do João Avelange, ali no ABC Paulista, e aí os jogadores tinham nada para fazer, esse Túlio Maravilha, vamos ali no shopping, vamos. Aí fomos lá, assistimos um filme, ele até tinha uma dessas, que lê sorte, eu não sei como é que chama, vidente, né? Uma vidente e tal, aí convidou para fazer, ele falou, eu não gosto disso, tal, tem minha religião, sou católico, não vou participar disso. O Túlio foi fazer gracinha. Aí ele estava sem aliança, aí perguntou se ele era casado, ele falou que não. Aí ele falou, você vai casar com uma mulher assim, assada? Eu falei, Túlio, não bateu nada. A minha filha está nascendo. E depois, realmente, quando estava jogando em Santos, nasceu a filha dele, a Gabriele, sabe? Então, assim, foram muitas histórias assim, no futebol. E identificação com o clube que torce? Pois é, aí Você cobriu muitos anos o Goiás. Você torce pro Goiás? Torço. Você é torcedor do Goiás? Torço. Era antes? Eu já vim com a simpatia de mineiros, porque, na verdade, lá em Mineiros, é aquilo que eu te falei, lembra lá no começo que eu falei de Santos e Palmeiras? Eu era santista, por causa do Santos de lá. Depois até passei essa simpatia para o Santos de São Paulo. Quando eu vim, aí em 73, o Goiás começou a disputar o Brasileiro. Para a gente, que é Mineiros, 420 quilômetros, então você acompanhava mais o time do Brasileiro. O time do Brasileiro era o Goiás. Então a minha simpatia era pelo Goiás. Tem muito isso, né? O interior de Goiás, ele se identifica muito com o Goiás por causa da representação, nacional. Nacional, exatamente. Aí quando eu vim para Goiânia, aí já tinha essa simpatia. E aí fui fazer a cobertura do Goiás, fiquei 20 anos. Então você acaba ligando, não tem jeito, é uma coisa inevitável. E o que significou para você essa cobertura? Eu me lembro que você sempre foi um repórter, por isso ganhou esse chavão do Cajuru, né, de mais respeitado. Como é que era a sua conduta para ter essa marca de respeitado durante todo o tempo? Porque não é fácil, né? Não é. A qualquer momento você pode ter uma área de atrito, a qualquer momento um jogador pode apelar com a pergunta, um treinador, um dirigente, assim por diante. Como é que foi trabalhar isso durante 20 anos? Olha, foi quase 20 anos, né? Então tive lá meus problemas também. Com Rubens Brandão, na época, que era o presidente do Goiás. O que aconteceu? Por causa do Júlio César Ximenes. Naquela época, olha como é que são as coisas. Deu um escândalo isso. Hoje, olha como é que são as coisas. O Goiás emprestou 2 ou 3 jogadores para o Rio Verde e me parece que um dirigente do Rio Verde era ligado ao BEG. Aí quis se falar que o Goiás emprestou aqueles jogadores para ter privilégio com o BEG, que o Brandão estaria usufruindo de influência com o BEG. Sabe? Hoje, você empresta jogador pagando salário, o Goiás empresta para a Aparecidense pagando salário. Imagina, na época o Goiás emprestou só de graça, mas o Rio Verde pagando os salários. E virou um escândalo, né? Então o Ximenes acabou denunciando isso, eu entrei no meio. Foi assim ruim, hoje até peço desculpas ao Brandão, à família dele, foi um negócio muito ruim, de um negócio que hoje é plenamente normal, você paga salário para o jogador jogar em outro time. Então foi um deles, teve um também com o Eduardo Ribeiro, que era diretor de futebol do Goiás, esse nem me lembro, foi uma bobagem, mas chegamos a discutir também, tive com o Orlando Lelé, lá em Quirinópolis, ele tinha sido campeão com o Goiatuba e veio para o Goiás, e o clima estava muito ruim para ele. E aí o time não andava, aquele coisa, o time não queria jogar com ele. E eu fui muito duro nas perguntas com ele, ele apelou, foi outra situação também. Mas essa foi em função de perguntas apertando mesmo. O Orlando Lelé apelou, que hoje já não está mais entre nós. Então foram alguns episódios assim marcantes também. Depois tive com o Cuca foi mais recente. O Cuca mais fácil de explicar ainda. O Cleuber Carlos falou assim, o Cuca está muito influenciado. O Goiás estava bem na Copa do Brasil e mal no Brasileiro. Estava no rebaixamento do Brasileiro e bem na Copa do Brasil. Eu cobria nessa época. Isso. Aí estamos lá
E o Cleuber fala, ó, o Cuca tá mal, influenciado. O que foi? Não, ele ouve todo mundo e tal. Sabe quem tá dando palpite na escalação para ele? O Washington tá dando palpite na escalação para ele. Eu me lembro dessa história. Aí o Goiás perdeu um jogo aqui no Serra Dourada, perdeu um jogo. Aí eu, influenciado por aquela informação do Cleuber, fui no Cuca e falei assim, você consulta muita gente para escalar o time? Cuca, não, consulto meu irmão e tal. Por quê? Aí o treinador já fica esperto. Você tem certeza que você não consultou mais ninguém? Você não consultou um radialista? Aí pra quê? Aí o Cuca apelou. Aí ele desabafou, né? Xingou. Esse talvez tenha sido o episódio mais forte durante a minha carreira e que não tenha resolvido, assim, porque depois disso eu não tive mais relacionamento com o Cuca. Em função do que ele apelou muito forte, eu nunca mais me relacionei com ele. Eu me lembro desse episódio. Daqui a pouco a gente volta e o José Carlos Lopes vai responder a pergunta na marca do pênalti. O que aconteceu para que você deixasse a Rádio K em 2001? Como era e como é hoje o seu relacionamento com o Jorge Cajuru? Daqui a pouco, José Carlos Lopes, na marca do pênalti. De alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem móvel na medida e maior variedade. Do modo simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com José Carlos Lopes, da Rádio CBN e também da TV Brasil Central. Lopes, você é casado com a dona Elaine? Elaine Maria de Oliveira Lopes, jornalista há 22 anos na televisão em Anguera. E você é casado com ela há quanto tempo? Há 23, indo para 24, completa 24 agora. Você conheceu ela, estava Nós nos conhecemos na organização Jaime Câmara. Ela é estagiária e eu já era daquele contrato que se lembra. Aliás, eu quero aproveitar aqui, antes de seguir em frente, fazer uma outra referência à Rádio Clube. Ovídio Neto foi um grande companheiro meu, com Saúl Gonçalves, com Márcio Martins. Então, o Ovídio Neto foi um grande parceiro também na minha chegada na Rádio Clube. Então, um grande abraço ao Ovídio Neto, à família dele, a Fátima, as filhas. Então, esse agradecimento. Quando nós, em 86, 87, eu estava lá na rádio, na equipe de esportes com o Jurandir, e contratado pela Rádio Araguaia FM, que hoje é a CBN. Então, tinha um contrato como noticiarista. E chegaram lá várias estagiárias. A Lila Nascimento, a Fabíola Mendes, a Luísa, que ainda é jornalista, trabalha lá também, a Elaine, a Ana Cláudia, eram várias as jornalistas. E aí, a estagiária estava lá e eu era da equipe de jornalismo e dava apoio lá. E aí, uma carona aqui, outra carona ali, comecei a namorar e me casei com a dona Elaine Oliveira. E tem quantas? 2 filhas. Liz Daniele, que está formando agora em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, e está no 2º ano de Direito aqui da PUC. E a Tatiane, que vai fazer 15 anos agora em julho, está no 1º ano do 2º grau. Essa está formando, está seguindo... Ela está seguindo os mesmos passos. Ela está dizendo que vai aproveitar melhor o direito, como você disse lá, como eu te disse no começo, queria ter aproveitado melhor o direito. Ela acha que vai seguir o rumo do direito. Agora ela já está de assessora de imprensa, já está na assessoria da OAB, mas ela quer seguir a carreira de direito. No jornalismo ela gosta de escrever. Ela já não gosta de falar, não gosta da TV, não gosta do rádio, como a gente gosta, né? O que significa essas 3 mulheres para você? São as pessoas mais importantes da minha vida, né? Ao lado da minha mãe, dos meus irmãos, são
A família para mim é tudo. Olha, sinceramente, eu nasci para viver em família. Eu sem família, eu não estaria aqui hoje, não. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para escritório, procure o Shopping do Escritório, o móvel na sua medida e uma loja sempre perto de você. Telefone 3531-5600. Marco Antônio do Shopping do Escritório te presenteia com uma cadeira giratória. Ah, muito obrigado. O Marco é meu grande amigo. Já fizemos algumas campanhas juntos em outras empresas aí. Ele é muito bem sucedido, um grande empresário. Muito obrigado, Marco Antônio. Um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho. Vamos à pergunta na marca do pênalti aqui na tela. Para José Carlos Lopes. O que aconteceu para que você deixasse a Rádio K em 2001? Como era e como é hoje o seu relacionamento com Jorge Cajuru? Bom, o que aconteceu para que eu deixasse a rádio foi uma insistência muito grande dos colegas de trabalho, inclusive do Charlie, que continua até hoje, para que a gente convencesse o Cajuru de que ele deveria mexer com rádio, que ele não deveria falar de política, quer dizer, endividar a rádio, dificultar o trabalho da equipe de esporte que era bem sucedida. Na Copa do Mundo de 98, nós chegamos à incrível marca de 92%, 92% de audiência, num programa que era chamado Terceiro Tempo, nós chegamos à incrível marca de 92% de audiência, quer dizer, uma marca incrível. E aquela junção da política com o futebol estava inviabilizando a rádio. Então nós fizemos um apelo para que ele deixasse. O Edson Rodrigues até usou uma expressão, o Cajuru tinha essas coisas de falar, vocês morrem abraçados comigo. Morremos, desde que você não procure a morte, né? Porque você está procurando aquela perseguição ao Marconi, ao governo Marconi que estava começando. Então foi esse apelo. E aí não fomos atendidos, nós saímos em bloco, um grupo, Edson, Roberto Sampaio, Ricardo, eu, Késio, Luiz Cláudio, foram vários profissionais que saíram em bloco em função dessas dificuldades e da dificuldade de convencer o Cajuru a só fazer o futebol, a só fazer o esporte, que era coisa que ele fazia com muita competência. Se tivesse tocado só no futebol? Estaríamos juntos, com certeza, até hoje. E o seu relacionamento com ele? Como Cajuru... é que era e como é que ficou depois? O meu relacionamento com o Cajuru era de receber prêmios. Eu trouxe até aqui para você algumas mostras disso, de que fui premiado, recebia prêmios no final do ano, que ele me dava em função da competência. Você merece um prêmio de fim de ano do Cajuru. José Carlos Lopes, você recebe este prêmio por tempo de serviço dedicado ao Cajuru. Um vale aqui de R$300. Obrigado 96, e que Deus nos permita continuar juntos nesse trabalho. Isso em 96. Eu fiquei 14 anos com o Cajuru. E profissionalmente só tenho elogios para fazer para ele. Não quero tocar em vida particular, em caráter, mas profissionalmente só tenho elogios para fazer. Foi o melhor período da minha vida profissionalmente. Sem dúvida alguma cresci, fiz eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, ganhei pesquisa. Eu tenho uma pesquisa do Ibope, que é uma coisa linda, feita no período dele, quando a gente estava lá na AGECOM. Ele fez 3 pesquisas, uma com o Ibope, uma com o Datafolha e uma com o SERPES. Ganhei as 3. A do Ibope foi num jogo da Seleção Brasileira. Eu fiquei com 50% dos votos em relação aos outros repórteres. Eu tive 50%, os outros tiveram os outros 50% somados juntos. Então o segundo colocado foi o Ricardo, ficou com 14. O Levi foi o terceiro com 7. Então foi uma marca incrível realmente que eu atingi. Então profissionalmente eu só tenho elogios a fazer com ele. Só que o Cajuru, ele faz uma coisa que ele não pratica. Ele mudou de veículos quantas vezes? Eu mudei uma vez só. Eu saí dele, fui para a Rede Brasileira de Esporte. Ele ficou com raiva. Nunca mais quis conversar, então ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Você não teve mais nenhum contato com ele? Nunca mais falei com o Cajuru, nunca mais falei com ele, em tempo algum, nunca mais. Ele não me fez uma ligação, não fiz uma para ele, nós nunca mais conversamos. E eu sabia que o Cajuru era assim, porque o Ricardo tinha saído primeiro, e o Ricardo, o pai dele, o J. Júnior, deu cobertura para o Cajuru, deu emprego para ele aqui, foi uma pessoa importante na vida do Cajuru. E uma vez nós encontramos com o Ricardo em São Paulo, o Cajuru virou a cara para ele, não cumprimentou. Então eu já sabia que ele não ia, então nunca mais o procurei, porque eu sabia que ele ia ficar com raiva. Eu vi aqui um documento que ele te passou, registrado até em cartório, registrado em cartório. Dizendo aqui que é dever, obrigação, satisfação, valorizar e reconhecer aquelas pessoas como seres humanos e profissionais que vestem a camisa da minha empresa e que têm orgulho de ser fera do Cajuru. E esse documento aqui dava seguro
a pessoas, a esposas e familiares. Roberto Sampaio, Edson Rodrigues, José Carlos Lopes, José Naurinho, José Rocha Pires e Luiz César Amaral Muniz. O que era esse documento aqui? Né? Esse era um documento, porque, na verdade, a gente não tinha carteira assinada com o Cajuru, né? Então, ele fez esse documento para dizer que se acontecesse qualquer coisa com a gente, enquanto ele tivesse a rádio, enquanto ele tivesse a equipe, os nossos familiares seriam apoiados aí com um valor financeiro, me parece, de 4 salários mínimos, né? Para cada família, para cada familiar. Então, foi um documento que ele fez, depois teve um outro também que ele fez, que a área onde era o transmissor era muito grande, então sobrava uma área fora do uso do transmissor. Ele fez um documento desse nível aí também, passando um pedaço do terreno para mim, outro para o Edson Júnior, porque o Edson não quis, para o Roberto Sampaio. Então, ele fez também um documento semelhante desse. José Carlos Lopes, você é feliz? Sou, muito feliz. E eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. E eu mais ainda. Obrigado pelo carinho. Grande abraço a todos vocês. E sucesso, que o sucesso continue. Dava mais algumas horas aqui de papo para contar a sua vida. Com certeza. Foi um resumo. Muito obrigado, José Carlos Lopes. Tabelamos com ele aqui na PUC TV Goiás. Na semana que vem, outro convidado especial. A vocês um abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Valeu demais. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama.